Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, os versos 9 a 11. Shalom. Desde o início, Deus desejou uma casa para si. É o que nós vemos pela Bíblia toda. Tudo começou lá no Éden. Deus cria a terra, Deus cria o universo, coloca o homem sobre a terra e a Bíblia diz que Deus então cria um jardim especial e coloca o homem naquele jardim. E nós podemos dizer que esse Éden era como um templo de adoração na terra. E Adão, um sacerdote que servia diante de Deus, cultuava o Senhor nesse jardim. Por isso lá no capítulo 3 diz que na viração do dia Deus vinha estar com Adão, porque ali estava Adão servindo ao Senhor naquele lugar especial que era o Éden. Então, com a queda, por causa da entrada do pecado no coração humano, isso foi quebrado, né? Esse nível de relacionamento parou de existir. Aquele Éden, ele foi isolado e a Bíblia diz que Deus tirou o homem daquele lugar e impediu que tivesse acesso de volta ao Éden, onde estava a árvore da vida. Mas, embora a realidade humana tenha sido totalmente alterada por causa do pecado, Deus não mudou. Deus continuou com o seu plano eterno, o seu plano maior, ter uma casa para si. Aí nós avançamos depois de Gênesis, lá em Gênesis ainda, e vemos a história de Abraão, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e Deus quer constituir um povo, uma grande família através de Abraão. E Abraão vai caminhar com Deus, gera Isaac, depois vem Jacó, as 12 tribos, e o povo então se multiplica. E esse povo, então, por causa da fome na terra, tem que descer para o Egito. Toda a história com José, não vamos entrar nesse detalhe, mas nós vemos que o povo estava crescendo, a descendência de Abraão crescendo, e eles precisam ir para o Egito, e lá eles ficam por cerca de 400 anos. Quando Deus levanta Moisés como libertador, Moisés vai até o Egito, Deus faz todas aqueles milagres, aqueles atos poderosos, as pragas, e tira o povo dali. Quando eles estão no deserto e chegam no Sinai, Deus então chama Moisés no alto do Sinai e dá a ele uma instrução: construa uma grande tenda, o tabernáculo. E aquela tenda seria o lugar da manifestação da presença de Deus. Vamos colocar assim, seria a casa de Deus. O lugar onde Deus estaria se revelando ao seu povo. Então seria uma grande tenda no meio de todas as tendas das tribos de Israel. Mas o tabernáculo ainda não era a casa que Deus tinha planejado. O tempo passa, Davi quer construir o templo definitivo em Jerusalém, mas Deus não permite, e Salomão, seu filho, então ergue um templo muito rico, Deus dá a ele muita prosperidade e ele consegue construir aquele lugar. E o próprio Salomão, ele fala, de fato habitaria Deus na terra, os céus, e até os céus dos céus não podem conter o Senhor, porque ele é grande demais, Deus é grandioso e glorioso demais para ser contido numa casa. Então aquele templo em Jerusalém também ainda não era a casa que Deus tinha planejado. Nem o templo, nem o tabernáculo. Eles apenas apontavam para a verdadeira casa que Deus tinha planejado desde a eternidade. Você é a casa que Deus planejou. Muitos têm perdido a bênção do relacionamento com Deus porque não conseguem entender essa dinâmica de Deus vir habitar no seu povo. No entanto, quando Jesus veio,
na encarnação, no seu ministério, e ele declara, ó, é necessário que eu vá para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar outro Consolador que virá estar em vocês. Hoje está com vocês, mas passará a estar em vocês. E Deus então enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Quando nós temos consciência disso, de que somos a casa, somos o templo, somos o tabernáculo onde Deus veio se mostrar e se revelar no mundo, habitar no mundo, que nós somos a casa favorita de Deus, então nós descobrimos também um outro aspecto, o temor do Senhor. Porque de repente eu tenho consciência, Deus está habitando em mim, Deus está aqui agora. Não importa se eu estou indo para a direita, para a esquerda, fazendo isso ou aquilo, Deus está aqui, Ele veio habitar na minha vida. Então eu passo a ter temor. Eu não quero fazer nada de errado, porque eu sei que Deus está aqui e eu não quero ofender a sua santidade. Eu sou, você é a casa favorita de Deus. Então viva para adorar ao Senhor, para agradar aquele que te criou e te criou com um alvo maravilhoso, fazer de você o lugar da sua habitação.